O Evangelho de hoje vem nos tocar profundamente, desafiando nossos valores e prioridades. Ele nos convida a olhar para além das aparências, nos mostrando que o verdadeiro tesouro não está nas riquezas, conforto, até mesmo nas glórias deste mundo, mas na confiança plena em Deus, mesmo em meio à pobreza, à fome, à perseguição. Jesus quer despertar em nós, então, a consciência de que as dificuldades não são sinais de abandono, mas sim oportunidades de graça, de crescimento espiritual. E Ele nos mostra que o reino de Deus pertence aos que sofrem com humildade, aos que mantêm a fé em meio às dificuldades e aos que colocam o amor de Deus acima das distrações do mundo. Este Evangelho, então, nos alerta contra o perigo de viver apenas para o presente, para as recompensas temporárias, chamando-nos a buscar uma alegria profunda e duradoura, ancorada na promessa do Reino dos Céus. E claro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 6, versículos do 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrima. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje nos apresenta as bem-aventuranças. Também nos mostra os ais de Jesus, um contraste poderoso entre aqueles que enfrentam dificuldades e os que vivem na abundância. É um Evangelho muito especial. Gosto muito das bem-aventuranças. Muitas lições para nos ensinar, não é mesmo? Mas antes de refletir o Evangelho profundamente, quero fazer um agradecimento a todos vocês que estão aqui neste momento. De modo especial, meu abraço vai para Johnny Diniz e Maria Inês Freitas, os novos membros. E lhe convido, você também que está acompanhando este Evangelho hoje, se torne membro e apoie, ainda mais fortaleça essa obra. Queridos, o contexto também deste Evangelho é muito importante para compreendermos a inversão de valores que Jesus propõe. O que à primeira vista parece sofrimento, ou seja, a pobreza, a fome, o choro, a perseguição, é na verdade um caminho para a verdadeira felicidade no reino de Deus. Agora, por outro lado, a riqueza, o riso, a fartura podem ser armadilhas para a alma, dando um conforto temporário que nos afasta das verdades eternas, ou seja,
quando as pessoas colocam tudo isso acima de Deus. Claro, queridos, Deus quer nos ver felizes, realizados, só que isso é uma consequência das nossas, podemos dizer, bem-aventuranças, das nossas boas ações, das nossas boas obras. Só que o que acontece é que muitas pessoas vivem somente em torno disso, para isso e sobre isso. Aí que é o problema. Agora, o contexto deste evangelho, queridos, é significativo. Jesus havia acabado de escolher os 12 apóstolos e desceu de um monte com eles para então falar a uma grande multidão. Ele se volta para os discípulos, anuncia as bem-aventuranças, uma mensagem que é tanto de conforto quanto de alerta. Ele prepara então seus seguidores para a vida que os espera, uma vida de provações, de perseguições, mas com a promessa de uma recompensa eterna. Isso nos mostra que a vida cristã não é isenta de dificuldades, mas que essas dificuldades são parte do caminho que nos conduz à salvação. Então, a primeira lição que nós podemos extrair deste evangelho é que as bem-aventuranças não são apenas promessas para o futuro, mas convites para vivermos de acordo com os valores do reino de Deus, aqui, agora. Bem-aventurados vós, pobres, porque vós é o reino de Deus. A pobreza, queridos, muitas vezes é vista somente como um sinal de fracasso, de fraqueza. Mas Jesus nos diz que aqueles que vivem em humildade e não se apegam às riquezas materiais são os verdadeiros herdeiros do reino. Agora, quantas vezes nos deixamos levar pela busca incessante por bens materiais, como se a felicidade estivesse em acumular mais e mais, não é mesmo? Então o Evangelho nos alerta que a verdadeira riqueza está em nosso coração e em nossa relação com Deus também. No dia a dia nós vemos uma obsessão pelo sucesso financeiro, pelo reconhecimento social. Somos então levados a acreditar que quem tem mais, vale mais. Isso então cria um ciclo de insatisfação, pois sempre haverá algo a mais para desejar. E Jesus então nos ensina que os pobres são bem-aventurados porque, sem apegos materiais, eles podem abrir o coração para a verdadeira riqueza, ou seja, a presença de Deus. E esta lição é um puxão de orelha para aqueles que colocam o dinheiro, o status acima de tudo, pois, como Jesus nos adverte, ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. A riqueza ela até pode dar conforto temporário, mas não pode preencher o vazio espiritual. Outra lição, queridos, é porque o Senhor fala diretamente àqueles que sofrem. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. A fome mencionada aqui não é apenas a fome física, mas também a fome de justiça, a sede por algo mais profundo, por um significado maior na vida. Quantos de nós já sentimos esse vazio em busca por algo que realmente nos preenche? Muitas vezes, não é mesmo? Muitas vezes tentamos preencher essa lacuna com prazeres efêmeros, mas a promessa de Jesus é clara: aqueles que buscam sinceramente serão saciados. Então, em meio às dificuldades, somos chamados a confiar que a verdadeira saciedade vem de Deus. Claro que nós enfrentamos no dia a dia muitos desafios que podem nos deixar famintos por justiça, por paz, por sentido. A insegurança no trabalho, por exemplo. As pressões sociais também, as doenças, até mesmo os conflitos internos podem nos fazer questionar nosso valor. Só que o Evangelho nos convida a enxergar além dessas dificuldades, a acreditar que em Cristo seremos saciados. Aqueles que agora sentem fome, que sentem a dor da escassez, da injustiça, encontrarão em Deus a resposta para as suas aflições. Mas é preciso perseverança, fé. O Evangelho também traz outra verdade impactante. Bem-aventurados vós que agora chorais,
porque havereis de rir. O choro, queridos, o sofrimento, as dores da vida são realidades inescapáveis. Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações de perda, dor, tristeza. Mas Jesus nos assegura que esses momentos não são o fim. Para aqueles que permanecem firmes em sua fé, haverá riso e alegria no reino dos céus. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, mais escuros, devemos manter nossa esperança. A outra bem-aventurança, queridos, é talvez a mais desafiadora. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Seguir Jesus, queridos, nem sempre será fácil ou bem visto. O mundo, com seus valores distorcidos, muitas vezes rejeita aqueles que defendem a verdade e a justiça. Só que nós somos chamados a perseverar mesmo diante das perseguições. E Jesus promete que para aqueles que enfrentam essas dificuldades, mas por amor a Ele, haverá então uma grande recompensa. Agora, por outro lado, os ais de Jesus são um alerta poderoso. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrima. Jesus não condena a alegria ou o riso, mas nos adverte sobre a superficialidade de uma vida centrada apenas no prazer momentâneo. Quando colocamos nossas esperanças em coisas passageiras, temporárias, riquezas, sucesso, diversão, acabamos então inevitavelmente decepcionados. O luto, as lágrimas, vêm para aqueles que colocam suas vidas em fundações frágeis. É um chamado então à reflexão. Onde estamos construindo nossas vidas? O que realmente importa? Naquilo que depositamos nossa confiança? Pois bem, esta mensagem, queridos, é muito importante a todos nós. Vivemos em uma sociedade que glorifica o sucesso, a felicidade superficial. As redes sociais nos bombardeiam com imagens de vidas aparentemente perfeitas. Então nós somos chamados a acreditar que, se não estamos constantemente felizes, estamos falhando. Só que o Evangelho nos chama a uma alegria mais profunda, uma alegria que vem de viver em comunhão com Deus, mesmo quando enfrentamos desafios e sofrimento. O Evangelho também nos convida a uma mudança radical de perspectiva. Ele nos desafia a repensar o que valorizamos, a questionar onde buscamos a felicidade e também a reconhecer que muitas vezes é no sofrimento, na pobreza e nas dificuldades que encontramos a verdadeira graça de Deus. E possamos então acolher as bem-aventuranças de Jesus com o coração aberto, confiando que mesmo nas tribulações estamos sendo guiados para a verdadeira felicidade no reino de Deus. Amém? Tome posse dessas palavras, se aproprie. As palavras têm poder. Claro, se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: Senhor, que eu possa acolher as bem-aventuranças com o coração aberto. Ore, Senhor Jesus, hoje, diante das Tuas palavras neste Evangelho, nos colocamos aos Teus pés, reconhecendo que muitas vezes buscamos as alegrias passageiras deste mundo. Perdoa-nos, Senhor, por quando colocamos as riquezas, o sucesso, até mesmo o conforto acima de nossa fé. Ensina-nos a sermos pobres de espírito, dependentes de Ti em todas as situações. Dá-nos força quando a fome e também a sede por justiça nos atingirem, lembrando-nos de que Tu prometeste saciar os corações sinceros. Que em meio ao choro e às dores possamos manter viva a esperança de que em Ti encontraremos alegria verdadeira e duradoura. Ajuda-nos a enfrentar com coragem as rejeições, as perseguições que podem surgir por causa do Teu nome. Que nunca temamos
ser mal compreendidos ou até mesmo odiados por seguir a verdade que nos ensinaste. Fortalece nossa fé, Senhor, para que também possamos perseverar confiando em Tuas promessas. Dá-nos também a sabedoria para não nos apegarmos às falsas seguranças deste mundo, mas sempre colocarmos nossa esperança na eternidade. E que possamos sempre viver de acordo com as bem-aventuranças, buscando sempre o Teu reino. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, será muito importante se você puder deixar o like no vídeo, o gostei, se inscrever também aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativando o sino de notificações para todas, para assim que um vídeo for postado você ser notificado. Compartilhe este evangelho, divulgue, faça chegar a mais e mais pessoas que precisam ser ajudadas e tocadas. Também faça um convite mais que especial. Siga o canal Eviva lá no Instagram, todos os dias são novos conteúdos. E também, se você puder, apoie o canal, fortalecendo ainda mais essa missão, se tornando membro. Clicando no botão logo acima, seja membro. Se por acaso você tem dificuldade com a tecnologia, sei que muitas pessoas aqui são expert em tecnologia, mas outras ainda possuem grandes dificuldades. Peça ajuda a um familiar, um filho, uma pessoa de confiança para que você possa também fazer esse processo. Se torne membro. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e lhe aguardar você aqui novamente no nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.